noite começa mais um café literário. Nessa semana do livro Um dos Meios que Permitiu a Difusão do Saber, trouxemos para esta edição um dos maiores clássicos do universo literário, Dom Quixote de la Mancha, do autor espanhol Miguel de Cervantes. Acompanhe alguns passos da vida do mesmo na reportagem a seguir. Considerado o maior romancista, dramaturgo e poeta da língua espanhola, Miguel Cervantes Saavedra supostamente nasceu a 29 de setembro de 1547 em Espanha. Na época era costume dar à criança o nome do santo, comemorando na data o seu nascimento, e este coincidiu com as comemorações de São Miguel. Filho do médico cirurgião Rodrigo e de Leonor Cortinas, cresceu na cidade de Valladolid e realiza os estudos em Madrid e Sevilha, embora não tenha completado os estudos. Devido ao trabalho do pai, que o obrigava a viajar constantemente, Miguel escolheu entrar no exército. No auge do Renascimento, no ano de 1569, devido a um duelo, Miguel de Cervantes se vê obrigado a viajar para a Itália. Lá, ele trabalha diretamente com o cardeal, o que terá facilitado o seu enriquecimento intelectual. O seu desenvolvimento no exército faz com que participe na Batalha de Lepanto, durante a qual ganha ferimentos, condicionando a sua mão esquerda, contribuindo para que ganhasse o apelido o Manco de Lepanto. A sorte de Miguel de Cervantes continuou pouca e em 1575, e tendo sido preso pelos turcos e levado para Argel. Na época, o território pertencia ao poder do Império Otomano. Aí ele é mantido durante 5 anos, até foi libertado da escravidão que vivia, voltando para casa no ano de 1580. Conta-se que as negociações que envolveram a sua libertação teriam levado a família à falência, pois esta pagou cara para que se tornasse são e salva para a Espanha. De volta à Europa, o escritor passa a exercer o cargo de comissário de víveres na corte do rei Filipe II. Nessa altura, começa a desenvolver os seus dotes literários com uma edição de seus poemas e da novela La Galutua, no estilo pastoral então nascente. Nessa altura, contraiu matrimónio com uma jovem de nome Catalina Salazar, 22 anos mais nova, com quem permaneceu casado durante 1 ano. Neste período, muda-se para Esquivias, região de La Mancha, dedicando ao universo teatral. Não conseguindo sobreviver à primeira de literatura, ele parte em viagem pela Andaluzia, trabalhando como comissário de provisões da Invencível Armada, fixando-se então em Sevilha. Logo depois da conquista, o cargo de cobrador de impostos do governo, sendo preso 10 anos depois, acusado de subverter uma parte da fração de renda arrecadada. Na prisão, ele inicia o projeto de seu futuro clássico, Dom Quixote de la Mancha. Aos 58 anos, ele conseguiu finalmente publicar na primeira parte de sua obra-prima, o engenho fidalgo Dom Quixote de la Mancha, consagrando-se no universo literário, o que lhe permite devotar-se com exclusividade ao ofício literário. Neste último, ele eterniza o fidalgo Dom Quixote, junto com o seu fiel escudeiro, Sancho Panza, e a sua amada Dulcinea. Esta história se universalizou-se e se eternizou, tornando-se uma fonte inesgotável, fonte de inspiração para outros artistas. Das obras de Cervantes destacam-se Dom Quixote de la Mancha, Oió de Comédia e 8 Entremeses, a Numância, o Trato de Argel, os Trabalhos de Persíles e Sigismunda, o Cerco da Numância, que é uma peça de teatro, o Ciumento da Extremadura. Coincidentemente, o dia 23 de abril do ano de 1616, morre vítima de uma cirrose, no dia em que igualmente morria William Shakespeare. O universo literário acabou perdendo 2 dos maiores escritores de todos os tempos. Dom Quixote de la Mancha constitui a obra-prima de Miguel de Cervantes. Este livro que marcou o início do romance moderno e o nascimento do mito quixotesco ou a defesa dos mais elevados princípios morais. Conheça o resumo do livro.
Na província de Mancha, Espanha, vive um ingênuo fidalgo espanhol chamado Dom Alonso Quixano, que, de tanto ler histórias de cavaleiros medievais, confunde fantasia e realidade e decide se tornar ele também um cavaleiro andante e sai pelo mundo acreditando em seus delírios. Trata-se de um ingênuo senhor cinquentão que vivia na zona rural. Tinha nome nobre, porém poucas posses. Vivia em um velho casarão com uma jovem sobrinha, uma governanta e um rapaz que cuidava da fazenda. A casa, além de uma extensa biblioteca, sendo os livros a maioria da cavalaria, era toda ornamentada com escudos e lanças antigos, o que talvez tenha sido elementos fundamentais que levaram o personagem principal a enfrentar sérios problemas. Para tanto, recorre a uma armadura enferrujada que fora do seu bisavô, confecciona uma viseira de papelão e se auto-intitula Dom Quixote de La Mancha. A princípio sai sozinho de casa. Seu plano era andar pelo mundo, desfazendo injustiças, salvando donzelas e combatendo gigantes e dragões. Como todos os cavaleiros, tinha uma amada. Ele precisava de uma dama a quem honrar para dedicar suas aventuras heróicas. Don Quixote não tinha, mas inventou uma. Lembrou-se que anos atrás estivera interessado em uma camponesa guardadora de porcos chamada Aldonça, que vivia na aldeia de Toboso. Era feia, desajeitada e analfabeta, mas o cavaleiro mudou seu nome para Dulcinea del Toboso e passou a fantasiar que ela era mais bela que todas as damas e princesas dos livros. Depois de tomar estas providências, monta em seu decrépito pangaré rocinante e foge de casa em busca de aventuras. Essas duas figuras, ao contrário dos super-heróis, sonham, têm esperança e fracassam, o que os torna tão humanos. Após um dia inteiro de caminhada sob o sol, depara com uma estalagem que, em sua mente perturbada, se converte num castelo onde pede para ser ordenado cavaleiro pelo estalajadeiro, que quase não consegue conter o riso. No dia seguinte, ao investir contra o grupo de comerciantes que vê como adversários, cai de rocinante e tem seu corpo moído por pauladas. Um conhecido da aldeia encontra o cavaleiro entre gemidos e lamentos e o conduz novamente à sua casa. Seguindo aos conselhos do padre Tomás e do barbeiro Nicolau, a ama e a sobrinha queimam seus livros e lacram a porta da biblioteca. Quando os amigos de Dom Quixote descobrem a causa da sua insanidade, decidem por acabar de vez com ela, queimando todas as suas novelas da cavalaria. Por outro lado, ao agir desta forma, a sociedade comprova seu poder, eliminando algo que possa causar mais problemas futuros, que possa incomodá-la. Morte do personagem Dom Quixote, inconsciente de seus atos, não percebe o desgaste de seu corpo e, infelizmente, como ele próprio afirma, só retorna à realidade quando já está nos momentos finais da sua vida. Morre arrependido, mas em paz por tê-la feito a tempo. Enquanto todos acham que a estratégia de destruição dos livros havia sido um sucesso, Dom Quixote, pensando tratar-se de uma magia de algum cruel feiticeiro, resolve voltar à aventura, agora acompanhado do escudeiro Sancho Panza, um ingênuo e materialista lavrador que aceita seguir o fidalgo pela promessa de uma ilha para governar. Sancho Panza, seu fiel escudeiro, embora tenha uma visão prática das coisas, é fascinado pela imaginação do seu amo. As viagens se sucedem sob a alucinação de quem está vivendo no tempo da cavalaria. Viveu várias aventuras antes de retornar à Mancha. Numa delas, quase foi esmagado, junto com Sancho, por uma enorme roda de um moinho de água.
cismou que um barquinho sem remo se encontrava às margens do rio Ebro. Era encantado e o levaria até uma fortaleza próxima, onde havia um valente cavaleiro, o qual ele iria libertar. Na batalha contra o exército de ovelhas, é relatado o encontro de Dom Quixote com 2 rebanhos de ovelha. O cavaleiro, com todo o seu sonho, criou paisagens, personagens que não existiam, atribuindo-lhes armas, coroas e escudos. Foi então que o herói avançou em direção ao rebanho e foi surrado pelos pastores e pelas próprias. Outra aventura da dupla aconteceu quando uma duquesa os encontrou por acaso às margens de um outro rio. Quando os mesmos se apresentaram, ela os reconheceu. Lembrou-se de um livro que um anónimo escreveu sobre a história deles e que circulava por todas as feiras da Espanha. Ela teve a ideia de se dividir com as maluquices dos dois e disse-lhes que teria um enorme prazer em recebê-los como hóspedes em seu castelo. Apesar de estarem sendo enganados e sendo objetos de escárnio para o casal de duques e seus convidados, sem saber, é claro, tiveram um tratamento que fazia jus ao papel que fantasiosamente se auto-atribuíram. Foram recebidos com festa e tratados com todas as honras e solenidades que eram narradas nos livros de cavalaria. Até uma ilha Sancho ganhou para governar. Entretanto, os duques criados e convidados criaram tantas situações constrangedoras e difíceis que Sancho renunciou ao cargo de governador da ilha. Depois de tantas aventuras e desventuras, Dom Quixote resolveu voltar à Mancha. Ao final da segunda parte do livro, Dom Quixote volta à razão, renuncia aos romances da cavalaria e morre como piedoso cristão. Reuniu a sobrinha, empregados e amigos e, bastante debilitado, mesmo depois de um longo repouso e acompanhamento médico, acordou de um longo sono e anunciou que a loucura o havia deixado e voltou a ser Dom Alonso Quixano. Decidiu fazer seu testamento, pois sentia a morte aproximar-se. Deixou as terras para a sobrinha, uma quantia em dinheiro para a governanta e Sancho, e aos amigos a lembrança de que, apesar da loucura, viveu cheio de dignidade e bondade. Assim, morre como piedoso cristão, um herói que na sua loucura foi tão corajoso quanto os verdadeiros heróis. E por ocasião do Dia do Livro e dos 400 anos da morte de Miguel de Cervantes, a Embaixada de Espanha e a Biblioteca Nacional promoveram uma sessão de leitura da obra de Dom Quixote. Acompanhe alguns desses momentos. Às leis do amor, curvar esta alma posso. Brando ou rijo, aqui tendes o meu peito. Engastai, imprimi a saber vosso. Tudo guardar eternamente, eu juro. Com um ai que parecia arrancado do íntimo do coração, deu fim ao seu canto o cavaleiro da selva, e daí a pouco disse com voz dolorida e plangente: ó mulher, a mais formosa e a mais ingrata do orbe, como será possível, sereníssima Cacildeia de Vandália, o consentires que se consuma e acabe em contínuas peregrinações e em ásperos e duros trabalhos este teu cativo cavaleiro? Não basta já ter obrigado a confessarem que eres a mais formosa do mundo todos os cavaleiros da Navarra, todos os leoneses, todos os tartésios e todos os castelhanos e, finalmente, todos os cavaleiros da Mancha? Isso não, bradou Dom Quixote, que eu sou da Mancha e nunca confessei, nem podia, nem devia confessar coisa tão prejudicial à beleza da minha dama. E este cavaleiro, Sancho, já vês tu que tresvaria. Mas, escutemos, talvez se declare mais. Ah, isso de certo, redarguiu Sancho, que leva termos de estar a queixar um mês a fio. Mas não foi assim, porque, tendo entreouvido o cavaleiro da selva, que falavam perto dele, sem passar adiante na sua lamentação, pôs-se de pé e disse com voz sonora e comedida: quem está aí? Que gente é? Pertence ao número dos contentes ou dos aflitos? Dos aflitos,
respondeu Dom Quixote. Pois chegue-se a mim, redarguiu o da Selva, e pode fazer de conta que se chega à própria tristeza e à própria aflição. Dom Quixote, que ouviu tão terna e comedida resposta, chegou-se logo, e Sancho também. O cavaleiro lamentador travou do braço a Dom Quixote, dizendo: sentai-vos aqui, cavaleiro, que para atender que o sois, e dos que professam a cavalaria andante, basta-me ter-vos encontrado neste lugar, onde a solidão e o sereno fazem companhia, naturais leitos e próprias estâncias dos cavaleiros andantes. A isto respondeu Dom Quixote: cavaleiro sou da profissão que dizeis, e ainda que a minha alma tem próprio assento as tristezas, as desgraças e as aventuras, nem por isso dela fugiu à compaixão das desditas alheias. Do que cantaste há pouco, coligi que as vossas são enamoradas, quero dizer, do amor que tendes àquela formosa ingrata que nas vossas lamentações nomeastes. Já a este tempo estavam sentados ambos na dura terra, em boa paz e companhia, como se ao romper da manhã não tivessem que quebrar a cabeça um ao outro. Porventura, senhor cavaleiro, perguntou o da Selva a Dom Quixote, sois enamorado? Por desventura o sou, redarguiu Dom Quixote, ainda que os danos que nascem de bem empregados pensamentos mais se devem considerar mercês que desditas. Seria assim, redarguiu o da Selva, se não nos turbassem a razão e o entendimento, os desdéns que, sendo muitos, parecem vinganças. Nunca fui desdenhado pela minha dama, respondeu Dom Quixote. Não, de certo, acudiu Sancho, que estava próximo. A minha senhora é mansa como uma borrega e mais branda que a manteiga. Este é o vosso escudeiro? Perguntou o da Selva. É, respondeu Dom Quixote. Nunca vi, redarguiu o da Selva, escudeiro que se atrevesse a falar em sítio onde seu amo esteja falando. Pelo menos aí está o meu, que nunca descerra os lábios quando eu falo. Pois, por minha fé, tornou Sancho, falei eu, e posso falar diante de quem quiser, e até... Mas fiquemos por aqui, que quanto mais se lhe mexe... O escudeiro da Selva travou do braço a Sancho, dizendo-lhe: vamos nós ambos para onde possamos falar escudeirilmente, à nossa vontade, e deixemos estes nossos amos falar pelos cotovelos nos seus amores, que de certo que os apanha o dia sem eles terem acabado. Em boa hora seja, tornou Sancho, e eu direi à vossa mercê quem sou, para que veja se posso entrar na conta dos mais faladores. Nisto, apartaram os dois escudeiros, entre os quais houve colóquio tão gracioso como foi grave o que travaram os amos. Obrigada. Hoje estamos aqui na Biblioteca Nacional, onde irá realizar-se o evento em prol dos 400 anos da morte do autor. Desta semana, Miguel de Cervantes com a sua obra Dom Quixote, mas antes de lá irmos, temos connosco a senhora Antonieta Lopes, ela que é uma das responsáveis pela biblioteca, para explicar-nos um pouco mais sobre o evento, sobre as várias atividades realizadas pela biblioteca em prol do livro e da leitura. Boa tarde, senhora Antonieta Lopes, obrigada por ter aceito o nosso convite para estarmos cá hoje na Biblioteca Nacional a falar sobre o envolvimento da Biblioteca Nacional nesse evento onde se comemora 400 anos da morte do autor dessa semana, Miguel de Cervantes. Então, boa tarde. Senhora Antonieta Lopes, qual é o envolvimento da Biblioteca Nacional nesse trabalho? Muito boa tarde, e somos nós que agradecemos a vossa visita e a vossa vinda cá. É sempre muito importante para nós podermos divulgar as nossas atividades, e a comunicação social é sempre uma grande parceira e muitas vezes até nos faz falta essa cobertura para podermos dar a conhecer aquilo que fazemos e também sensibilizar a participação de leitores, a participação de professores e do público em geral. Então nós temos todas as razões para vos agradecer.
Relativamente àquilo que está a ser festejado, isto é extremamente importante porque é o Dia Mundial do Livro e do Direito de Autor, comemorado a 23 de abril. E neste ano coincide com os 400 anos da morte de Miguel de Cervantes, escritor espanhol, de uma obra fundamental que é Dom Quixote de La Mancha. Dom Quixote, hoje, a atividade que nós vamos ter cá em referência, em comemoração da data, hoje é o dia 20, mas é em comemoração ao 23 de abril, ao Dia do Livro, é uma atividade da Embaixada de Espanha, uma atividade que já vem sendo feita há alguns anos, e trata-se da leitura da obra Dom Quixote. É uma atividade extremamente interessante porque um livro destina-se a ser lido. Então, se o livro não é lido, ele não cumpre a sua missão. Mesmo que o livro possa ser preservado, preserve a memória, mas o essencial, a missão principal de um livro, para o conhecimento, para a informação, para a mensagem se revelar, é preciso que o livro seja lido. Então, é um ato extremamente simbólico que o livro seja lido coletivamente, seja lido numa sessão quase solene, mas que ao mesmo tempo tem certa informalidade, que é festiva, e então por isso acolhemos de braços abertos. Aliás, a Biblioteca Nacional já tinha acolhido a primeira edição desta iniciativa, que é leituras da obra de Dom Quixote. E quando eu digo leituras é porque estão livros disponíveis, estão edições diferentes do Dom Quixote em língua portuguesa, em língua castelhana, em espanhol, eventualmente em outras línguas, e as pessoas, algumas previamente convidadas, mas outras que estão na sala, portanto, por iniciativa própria, chegam, leem uma passagem do Dom Quixote, na língua que entenderem, portanto, que o texto seja disponível. E isso é uma forma de estar em contacto com um conhecimento universal, com uma referência universal, com uma obra que 400 anos depois ainda consegue ser lida, reeditada, traduzida. Então isto dá-nos a importância, dá-nos o sentido do valor deste livro, o valor desta obra. É muito interessante. Tudo aquilo, as questões humanas que são colocadas no livro, todos os esforços, a experiência humana, de uma maneira geral, as dificuldades, a sobrevivência, os ideais. É muito importante pensar que Dom Quixote é uma obra que é escrita no final da Idade Média e que ridiculariza uma certa categoria, uma certa forma de estar, que foi extremamente importante, mas que acaba por celebrar também imensa coisa porque nós lutamos, por exemplo, os ideais, como o amor e outros. O combate, em todo o caso. Então, mas o envolvimento da biblioteca, tinha perguntado, portanto, por isso a biblioteca acolhe, como eu lhe disse, de braços abertos. Naturalmente, aqui a iniciativa é uma parceria, primeiro da Embaixada de Espanha, portanto, conosco. Qual é o nosso envolvimento? Desde a primeira hora, neste caso, recebemos a senhora embaixadora, o senhor conselheiro da Embaixada de Espanha, discutimos um possível programa e colaboramos com os nossos recursos, portanto, participando da organização, participando com os nossos livros também, na seleção de leitores, inclusivamente leitores muito jovens que vão estar cá hoje, convidámo-lo. Fizemos algum treinamento com esses leitores jovens, com os nossos técnicos também da biblioteca, e então há várias pessoas da biblioteca que estão envolvidas de formas muito diferentes. É preciso organizar o espaço, é preciso caracterizá-lo, é preciso preparar os livros, preparar uma pequena exposição, é preciso sensibilizar leitores, é preciso distribuir convites. Então há todo um conjunto de atividades que está sempre, vocês sabem bem na televisão, que está nos bastidores. Estamos aqui, mas antes do programa acontecer, há uma série de providências que são tomadas e isto acontece também na biblioteca. Então, para o evento acontecer agora, há uma série de pessoas que não são vistas muitas vezes, mas que fazem parte dessa participação. Então é um envolvimento a 100% na atividade e, como eu lhe disse, é uma atividade que dá a conhecer e valoriza o que é uma produção bibliográfica fundamental, que é um livro. Portanto, a biblioteca só pode agradecer o facto de estar envolvida. Qual a importância portanto, da leitura desse livro, por exemplo, para os jovens cabo-verdianos? Não é? Estamos numa altura onde os livros estão a ser deixados um pouquinho mais. Acredita que este evento é também um incentivo para a leitura, para o conhecimento também de obras universais como a do Miguel de Cervantes, o Dom Quixote? Muito bem, é muito, muito importante a questão que coloca, porque, de facto,
toda a gente se queixa mais ou menos que o livro está a perder terreno, que a leitura já não é o foco principal, a atenção principal dos jovens. Muita gente diz que há um certo déficit, uma certa insuficiência da questão da leitura. Podemos até estar em algum desacordo, porque de qualquer maneira alguém disse que nunca se leu tanto, nunca houve tantos livros no mundo, e as pessoas vão lendo também sobre outras bases, não necessariamente no livro, em papel, mas tudo o que é produzido como literatura, ficção, outras formas também de produção, seja prosa, seja poesia, sejam outras formas, de facto há muita leitura e nós consideramos que a leitura é extremamente importante para o conhecimento das 1001 coisas que existem no mundo e que servem para a formação da pessoa, portanto, para o seu engajamento na sociedade, para o conhecimento de si, mas para o conhecimento dos outros, para o conhecimento do mundo. Então a leitura é, sem dúvida, uma via fundamental. E depois que, por isso, nós temos uma responsabilidade, nós, enquanto biblioteca, mas nós, enquanto professores, enquanto pais, enquanto cidadãos, enquanto comunicação social, de dar a conhecer o que são obras fundamentais, algumas referências, mas também incentivar a própria leitura e divulgar o livro, aquilo que se vai produzindo. Então, naturalmente, que a biblioteca estimula e ações deste tipo, e o vosso programa também, são formas de incentivo à leitura, porque as pessoas participam, e nós, por isso, a Embaixada fez questão de diversificar os leitores, que houvesse público estudantil, professores, certamente diplomatas, porque é uma embaixada que convida, mas também temos os nossos convidados, que são gente ligada à leitura e ao livro, mas vamos ter até meninos bem jovens, crianças mesmo, que vão estar também a participar nesta sessão, vão estar a ler. Então, sem dúvida que elas vão ficar estimuladas e vai ser um espaço muito bonito, vão ouvir leituras de outras pessoas e vão ver as narrativas, vão ler histórias que há mais de 400 anos foram escritas e, no entanto, trazem uma certa atualidade. Uma certa essência, não é? Há uma essência da humanidade que se mantém. Há as lutas contínuas, constantes, cotidianas. Então, isso tudo vai nos dizer que o livro, afinal, este livro, mas também tantos outros livros, dizem coisas sobre nós mesmos. E então, neste sentido, a leitura é sempre um estímulo e as atividades deste tipo e outras, contar histórias às crianças, ler, dar livros a ler, são sempre formas de incentivo à leitura, seja entre os adultos, seja entre os jovens e crianças. Então, nós apostamos muito em ações desta natureza. Portanto, fazemos-lo no cotidiano. Hoje é um dia excepcional. É para comemorar um dia excepcional e uma data fora do comum. São 400 anos da morte de um escritor. Não é todos os dias. Mas nós, no cotidiano, recebemos, portanto, o nosso espaço infantil, nós recebemos praticamente todos os dias, crianças que vêm cá e vêm ler. Aliás, há uma pequena exposição aí ao fundo também de livros infantis e recebemos contadores de histórias, temos uma programação que se mantém. Exatamente, regular. é neste sentido que gostaria de saber, tanto é para que as pessoas lá de casa possam saber, não é, conhecer um pouco mais do trabalho desenvolvido pela Biblioteca Nacional. Já agora, poderá alcançar-nos, dizer-nos um pouco sobre algumas atividades promovidas? A Biblioteca Nacional tem uma missão fundamental que é preservar o património bibliográfico, portanto, toda a produção, toda a escrita, as obras que são escritas, que são editadas sobre Cabo Verde, em Cabo Verde. Então a biblioteca tem essa responsabilidade que estes livros estejam cá, estejam conservados e sejam disponibilizados ao público. É uma primeira missão fundamental da biblioteca. Tem uma outra missão que é de divulgar toda essa produção, seja através das salas de leitura e deste acervo, mas também sob outras formas. Nós temos ainda a responsabilidade de incentivar a criação de outras bibliotecas, o reforço de outras bibliotecas escolares, bibliotecas municipais, e nós estamos constantemente a fazer isso, seja, portanto, recebendo cá pessoas que nos procuram, pessoas que vêm às salas, investigadores, leitores, crianças, jovens, adultos, portanto, pessoas não só nacionais, mas também alguns estrangeiros, que vêm cá procurar os nossos livros, mas também a biblioteca o faz através desse reforço às outras bibliotecas, que é doando. Nós doamos livros praticamente o ano todo e ao longo dos anos. A biblioteca tem feito doações de livros escolares, livros de literatura cabo-verdiana, livros de literatura universal, a bibliotecas escolares, a bibliotecas municipais, a centros comunitários. É um programa contínuo.
e inclusivamente a biblioteca também recebe doações que redistribui, coloca alguma coisa aqui mesmo, nas nossas salas e no nosso acervo, mas a biblioteca também incentiva doadores, há doadores particulares, há instituições que doam seus livros próprios, livros que já foram utilizados e que nós, ou livros novos, também os recebemos. O ano passado recebemos bastantes manuais escolares, fizemos mesmo um programa formal de doação às escolas básicas e às escolas secundárias por todo o país, e então é um programa que se mantém exatamente, mas para além desse lado do livro, da preservação, existe o incentivo à leitura. O incentivo à leitura fazemos também com parcerias várias, da Academia Cabo-Verdiana de Letras, mas de várias outras instituições. Tivemos dos Correios de Cabo Verde, da Comissão Nacional de Cabo Verde para a Unesco, do ILCA, Instituto Internacional da Língua Portuguesa, do Centro Cultural do Brasil, todos, exatamente, e todos são todos apoios. E o Ministério da Educação, estou a dizer parcerias. Por exemplo, nós vamos junto às escolas, fazemos leituras e contação de histórias, é uma palavra interessante, nas escolas. Fazemos aqui mesmo o acolhimento de estudantes, vários, ao longo do tempo, feiras. Em várias ocasiões a biblioteca realiza feiras na Biblioteca Nacional e em outros espaços. Uma grande feira no final do ano, a Feira da Palavra, normalmente no Platô, mas também em outras cidades, em outras instituições, nas universidades, nas escolas que o pedem, portanto, que demandam isso. Fazemos pequenas feiras. Neste quadro do Dia do Livro e do Mês do Livro, nós vamos ter uma feira no final da semana, portanto, desta semana, na sexta e no sábado, mas vamos ter muitas outras atividades de promoção do livro, dos autores e da leitura. Ok, muito obrigada. Nota-se de facto que a Biblioteca Nacional tem feito um trabalho em prol da leitura, em prol do livro, porque o livro, como dizia um autor, eu gosto muito desta frase, ler é dar pão ao espírito, não é? Os jovens não devem ficar somente na questão das tecnologias, das redes sociais, porque um bom livro também pode trazer bem-estar. Obrigada por ter aceito este nosso convite para estarmos hoje neste espaço diferenciado a promover esse autor, Miguel Cervantes, a promover essa obra Dom Quixote de La Mancha, que é um ícone no universo literário. Obrigada. Nós agradecemos, sucesso ao programa. Obrigada. Durante o evento, aproveitamos para conversar com a embaixadora de Espanha, Caridad Batalla, sobre o livro. Acompanhe esse momento. Boa noite, obrigada por ter aceito o nosso convite, senhora Caridad, para falarmos um pouco sobre a obra de Miguel Cervantes, Dom Quixote de la Mancha. Qual é o impacto que uma obra como o Dom Quixote tem no universo literário? Creo que hay obras como la obra de Cervantes, como la obra de Shakespeare, cuyo aniversario no es la misma data, mas que son obras universais que transmiten unos sentimientos humanos comunes a todo el mundo. En el caso de Cervantes, creo que es más una cuestión de libertad. Cervantes tem a obra universal que O Quixote, que fala de dois personagens, um personagem que é Dom Quixote, que é o personagem idílico que todo mundo quer ser, mas um outro personagem que está atrás de Cervantes, que não é Sancho Panza, mas é Alonso Quijano, que é o ser humano que todos temos, que tem falhas, que um dia tras outro não consigue o que quer ser. É Dom Quixote que é o personagem idealista. Então, é uma obra universal, mas creio que transcende. E creio que mais com Dom Quixote aprendemos que a palavra é uma coisa que a palavra, os sonhos, tudo nos faz livres. É uma coisa que todos temos, que não sabemos como expressar, que ele expressa e que é uma coisa muito humana. Quais as maiores lições que se pode tirar quando se lê Dom Quixote? Quando se lê Dom Quixote, como eu disse, todos temos dois, creio, falo de um ponto de vista quizás um pouco pessoal, mas creio que também um ponto de vista que han expressado muitos escritores
Premios Cervantes, como José Luis Borges, Elena Poniatowska, que la dualidad de Don Quijote. En Don Quijote hay una dualidad. El Quijote, no Sancho Panza, ma el otro Don Quijote, que es Alonso Quijano, que es un personaje humano, un personaje con debilidades. Y Don Quijote es un personaje que busca siempre el idealismo. Entonces es siempre una dualidad que siempre encontramos en el ser humano. Lo que queremos ser y lo que somos al final. Entonces, pues por eso que Don Quijote es muy humano e fala de nossas esperanças, mas também de nossas debilidades. E o que mais lhe cativou no livro e porquê? Negativo. Há coisas negativas. O que mais lhe cativou, o que mais guardou na leitura de Don Quijote? Para mí es la libertad de soñar del ser humano. Los sueños, la libertad que al final el ser humano tiene tres cosas, que es la capacidad selectiva y los sueños. Y en Don Quijote son los sueños de ser un otro personaje, son los sueños que todos tenemos una dualidad. Lo que somos, que a veces malo, a veces bueno, y los sueños de lo que queremos ser. Para mí es los sueños. Muitas graças. Muito obrigada por ter aceito este nosso convite para estar cá hoje no programa Café Literário. Posso dizer uma coisa? Estou muito agradecida, muito obrigada. Obrigada. Assim termina esta edição. Conto consigo no próximo sábado. Até lá, fique bem.